Pessoal, vamos lá então, seguindo aí a nossa aula. Nós paramos aqui nessa parte aqui, deixa eu só ampliar aqui para vocês. Nós paramos aqui na quinta-feira. Nós paramos aqui, né? Nas ligações fosfodiéster. Nós paramos aqui, falando sobre teoria uninêmica, que cada cromossomo equivale a uma única molécula de DNA. E é interessante que a gente vê aqui um entrelaçamento aqui entre as bases nitrogenadas, né, as escadinhas que nós temos aqui, entre as bases conjugadas e as bases simples, né? Então, você vê claramente aqui essa conjugação aqui. E aqui ele vai te fornecer também um dado bastante elementar, mas que foi bastante importante no avanço da genética, principalmente na expectativa da genética molecular, e diz respeito às proporções, né? Isso aqui, quando foi descoberto, na década de 50, portanto, há 71 anos atrás, isso aqui foi um avanço muito grande, porque até então eles não sabiam estabelecer as proporções múltiplas, tá, das bases nitrogenadas. Então, ficavam naquela dúvida se poderia usar essas mesmas proporções quando estavam se fazendo uma teoria sobre o DNA ou sobre a estrutura desse DNA. Mas aí ficou definido que há uma proporção diretamente proporcional entre as bases de adenina e timina e de guanina e citosina, tá? Então, há uma proporção diretamente proporcional. Então, se há essa proporção, se eu pegar a soma, tá, de adenina com guanina, de timina com citocinina, eu tenho mania de falar citocina, tá? Citocinina é hormônio vegetal. Isso aí vai da expressão do hormônio vegetal, que fica na minha cabeça toda hora. Mas olha só, da soma aqui da adenina com guanina e da timina, tá, com a citocina, o que acontece? A soma de ambas aqui, se eu simplificar, dá 1. Então, a soma vai ser igual, tá? A soma dessas bases vai ser igual. Bom, isso foi muito interessante para eu estabelecer qual é o percentual, tá, que eu tenho dessas bases ao longo da cadeia de DNA, dessas bases nitrogenadas. Aí dá para você calcular, até com cálculo simples, etc., tal, tá, essas bases de DNA. Aí ele vem falando aqui, vai falar um pouquinho sobre essa evolução, né, do Watson-Crick, com relação à estrutura do DNA e desse pareamento adenina-timina, tá, e guanina-citocina, tá? Então, você tem esse pareamento fundamental que uma está ligada do lado da outra, sempre lembrando que você tem uma base simples e uma base conjugada aqui, ó, uma base simples e a outra base que é conjugada. Então, essa base aqui a gente chama de bases púricas e essa aqui, pirimídicas, que são as conjugadas, beleza? Outra coisa interessante também é como se dá a replicação do DNA. E aqui nós temos uma conversa interessante com relação a uma parte que vocês verão também ao longo do ano, com relação a uma enzima. Aqui a gente vai falar sobre a polimerase, que atua nesse processo de duplicação. Zé, você está continuando a aula de enzimas? Oi? Você está continuando a aula de enzimas? Não, nós estamos em ácido nucleico já, né? Ah, enzimas faz tempo já que a gente... Enzimas nós terminamos na aula passada. Aí nós entramos em ácidos, vitaminas, depois terminamos vitaminas, acho que foi semana passada, aí nós estamos em ácidos nucleicos, nós estamos na aula 8.
Aula 8, página... Certinho, obrigada, Zé. Página 25 da aula 8. Olha só, então aqui nós vamos ter então essa condição aqui de replicação, e aqui surge um grande problema, né? Não quando você tem essa replicação do DNA de forma convencional. O grande problema é quando se trata de uma mutação na replicação do DNA. Ah, Zé, o que acontece quando eu tenho, então, uma mutação na replicação do DNA? Dá algum tipo de BO? Ah, dá um BO aí dos grandes, né? Por que dá um BO dos grandes, Zé? Por causa do câncer. Então, presta atenção. A duplicação convencional envolve muito a polimerase. Mas quando ocorre uma mutação na duplicação, você tem uma supressão de uma enzima fundamental conhecida como telomerase, que, obviamente, vocês já ouviram falar sobre telomerase, e essa telomerase, ela tem como prerrogativa fundamental a reposição das pontas do cromossomo. Então, como é que funciona essa enzima telomerase? Qual a relação dela com o câncer que nós temos ao longo da vida? Você já viu a ponta de um cadarço? Mais ou menos seria isso aqui, ó. Você tem aqui, ó, quando você está novo, tá vendo que é blindado aqui, ó? Que tá blindado, ó. A cabeça do telômero é blindadinha, bonitinha. Só que, quando vai envelhecendo aqui, ó, esse aqui já está envelhecendo um pouco, ó. Aí você vai vendo aqui, ó, que essa blindagem aqui não é a mesma. Começa aqui a abrir, ó. Abrir esse plastiquinho aqui que segura a ponta do teu cadarço. O problema é que nós estamos falando aqui da ponta do cromossomo. Aí o que vai acontecendo aqui? Assim como o cadarço, quando o tênis vai ficando velho, ele vai liberando aqui, e aqui, ó, vai saindo, né? Essas linhas aqui do cadarço. Acontece a mesma coisa conosco, com relação a essa enzima. À medida que a pessoa vai passando aí dos 60 anos, a tendência é ela ter uma parada na replicação dessa enzima, porque a ponta da enzima que libera, aliás, a ponta do cromossomo que libera, que é o telômero, que vai liberar essa enzima telomerase, começa a tipo desfiar. E isso aumenta a propensão, tá, a desenvolver mutações. Por quê? Porque quando ele está desfiando o cadarço, que é a ponta do cromossomo, telômero, ele está desfiando, ele está perdendo a capacidade de produzir enzimas que atuam na multiplicação celular. Ah, então está perdendo essa capacidade? Tá. À medida que ocorre o processo natural que nós chamamos de senescência, envelhecimento celular. Então, a tendência é que nós, ao envelhecermos, nós temos problemas significativos nos nossos telômeros. Aí, o que vai acontecer, meu caro? Aí vai acontecer um probleminha sério, né? De repente, você tem a total supressão da produção de uma enzima que auxiliava na manutenção, na duplicação das suas células. Aí, de repente, essa enzima para de ser produzida. A enzima telomerase, para de ser produzida. Aí aquela célula vai envelhecendo e a tendência é aquilo que eu falei para vocês na aula passada. Aí você tem um processo para você eliminar determinadas células que têm algum tipo de defeito. Esse processo, que é estimulado pela proteína P53, ele é feito a partir do que nós chamamos de apoptose celular, ou seja, suicídio programado daquela célula. Mas nem sempre o nosso sistema de apoptose celular funciona. E algumas dessas células aqui estão relacionadas com a DNA polimerase, a DNA telomerase, inclusive. Algumas dessas células aqui com defeito no cromossomo, do nada, elas voltam a produzir a enzima telomerase, mas não a enzima telomerase no sentido benéfico, ela tinha parado. Aquela célula lá já tinha, o cadarço já estava tudo desfiado, não tinha mais a blindagem do cadarço. Aí começa a produzir a enzima telomerase de uma forma anormal. E ao produzir essa enzima telomerase na forma anormal, estimula o que nós chamamos de mutação gênica. Ah, Zé, mas a gente está estudando que um dos fatores da evolução
é a mutação gênica. Mas a mutação gênica não é um fator benéfico para a evolução das espécies. A mutação gênica como fator benéfico é uma exceção. Ah, essa? É uma exceção. Guarde bem isso. Tá? Normalmente, quando nós falamos de mutação, mutação traz algo anormal. E a anormalidade nos traz anomalia. E quando você tem cerca de 3 a 20 mutações consecutivas de uma mesma célula, você provoca, muitas vezes, por esse desbalanceamento de voltar a produzir a enzima telomerase na célula, você provoca uma mutação oncogênica. Aí começa a surgir, Zé, os oncogenes. Sim, começa a surgir os oncogenes. E esses oncogenes, por sua vez, são genes que provocam o câncer, né? São genes que provocam o câncer. Por isso que se você perguntar assim, hoje, muita gente fala assim para mim, não, mas câncer hoje dá também em jovem. Claro, sempre deu. Inclusive tem câncer infantil. Mas por que normalmente o câncer ele é mais focado nas pessoas velhas? Por causa desse problema com a enzima telomerase, que vai influenciar aqui a enzima polimerase, que atua na replicação ou duplicação conservativa, semiconservativa do DNA. Tá? Então, qual que é o problema? O problema é o envelhecimento celular. É envelhecimento celular. Por que nós envelhecemos? Ninguém sabe explicar isso biologicamente falando. Tecnicamente, você sabe que há uma senescência, as células, né, elas envelhecem, só que tem um problema. A nossa célula, ela tem uma prerrogativa e tem uma facilidade de se renovar. Nós fomos programados internamente com uma condição de realizar a renovação dos nossos componentes celulares. Agora, por que essa renovação para com determinado tempo, com determinada idade? Esse é um grande desafio da medicina, porque não era para parar. Porque se você pegar uma pessoa de 90 anos, 100 anos, se ela tiver um corte, por exemplo, na região do tegumento, do tecido, da epiderme, e que pega a derme, ela tem a capacidade de regenerar aquelas células ainda. Ainda que esse corte for mais profundo, que a regeneração venha com tecido conjuntivo, que forme aqui uma cicatriz, ela tem essa capacidade. Nós não perdemos essa capacidade. Agora, a grande dificuldade da ciência é explicar o envelhecimento. Por isso que a grande corrida da ciência é ir atrás da juventude. Agora, por que isso acontece? Porque há mutações. E as mutações que normalmente acontecem no nosso corpo, ela tem aspecto negativo e não positivo. Ela não tem aspecto evolutivo. Evolução é uma exceção quando acontece. Ela tem aspecto negativo. Então daí surge câncer, surge, tá? Surge câncer, através de mutações na replicação, porque aí você tem um DNA anormal. E esse DNA anormal, ele começa, então, a se interligar com outros locais da célula, tá? Ele começa a se duplicar, e aí acontece um detalhe interessante no câncer, que o câncer, assim, ó, por exemplo, tem esse aqui, ó, tem esse, sei lá, Benjamin aqui. Imagina que isso aqui seja um tumor cancerígeno, ó. Imagina aqui. O que acontece com o tumor? Se eu for analisar aqui, ó. Aqui no centro, quando ele começou aqui formando algumas células aqui, ó. E essas células foram se multiplicando, foram formando um maciço de célula, até chegar nesse tumorzão aqui. Qual que é o problema? Biologicamente falando. O problema é que se esse tumor ele não desenvolvesse alguma adaptação, era para ele se autoimplodir. O que é isso, Zé? Era para ele se autoimplodir? Era. Por quê? À medida que as células periféricas, ó, elas vão, então, ladeando a parte central do tumor, o que vai acontecer com o tumor? Não tem nutriente para as células centrais de onde originou o tumor, de onde você tinha mutação gênica. Zé? Não tem células aqui para nutrir, não tem alimento para chegar no meio, porque ele está tomado, foi ladeado. Então, a tendência é ele implodir. Por que ele não implode? Isso aqui é questão de Unicamp, né? Por que ele não implode?
Porque ele desenvolveu um mecanismo de sobrevivência. Qual que é o mecanismo de sobrevivência do tumor das células que estão no centro, que era para morrer por inanição, por falta de nutrição ou inanição? Qual o mecanismo que ela desenvolveu? Bom, aqui dentro, o que ela fez? Ela desenvolveu um mecanismo conhecido como angiogênese. O que é isso, Zé? Angiogênese é a vascularização. Anjo significa vasos sanguíneos, tá? E gênese, origem. Ele próprio, ele consegue estabelecer um mecanismo de capilares sanguíneos, vasos mais finos do que os nossos cabelos. Ele consegue desenvolver, produzir capilares sanguíneos para buscar o nutriente para a sobrevivência desse DNA mutante, desse DNA cancerígeno, nas células vizinhas. Então ele vasculariza. E à medida que ele vai vascularizando, nas células vizinhas, ele vai buscando nutriente, vai trazendo nutriente para alimentar o tumor. Só que qual que é o problema disso? O problema é que o mesmo vaso que busca o nutriente, busca o oxigênio para estabelecer a sobrevivência do tumor cancerígeno, é o mesmo vaso que leva o DNA defeituoso. Então, ele vai levar o DNA defeituoso para o tecido periférico. Isso. Ele vai levar o DNA defeituoso para o tecido periférico. Como ele está levando o DNA defeituoso para o tecido periférico, esse movimento de levar o DNA defeituoso para o tecido periférico, a gente chama de metástase, ou seja, o câncer, ele está caminhando no corpo do indivíduo. Ele está infectando outras estruturas internas. Por que ele tem essa capacidade de metástase? Porque ele desenvolveu a capacidade de produzir vasos sanguíneos, angiogênese, novos vasos sanguíneos, para nutrir as células centrais de onde o tumor iniciou. Então, Zé, a mulher está com câncer de mama. Homem também pode ter câncer de mama, mas é muito raro. A mulher está com um tumor na mama. Beleza. O que o médico vai avaliar? Ele vai avaliar se o tumor está parado naquele local da mama. Às vezes ele é maiorzinho, mas ele não ramificou ainda, ou seja, ele não desenvolveu vaso sanguíneo ainda, tá? Mas o médico ele tem que avaliar que se tem vascularização, e às vezes ele faz um exame conhecido como cintilografia, para ver se os vasos sanguíneos estão já caminhando, né? Porque na hora de tirar o tumor, ele sempre vai tirar uma margem de segurança, e essa margem de segurança é o local onde estão os vasos sanguíneos, para evitar que o DNA cancerígeno, o oncogene, ele vem, então, a estar contaminando os tecidos periféricos. Mas muitas vezes isso não é possível. Então faz assim, ó. Tá aqui, aí ele vasculariza, vem para cá, ó. Vem para debaixo do braço, onde você tem linfonodos aqui. Aí começa a dar um nódulo aqui, cancerígeno. Do nódulo cancerígeno aqui, ele vem para cá, ó, para esse osso aqui que funde as duas costelas, que é o externo. Aí a pessoa sofre demais, que câncer ósseo é terrível. Dor sem proporção. Então pega aqui o osso externo, e do externo pode ir para o pulmão, tá? Aí a situação é complicada. Aí você fala assim, Zé, mas e aí, vai morrer? Não vai? Tal. Depende. Depende porque hoje não quer dizer que a pessoa tem, por exemplo, câncer com metástase, você fala assim, já era, já vai morrer mesmo, não tem outra solução. Em alguns casos, realmente não tem outra solução, tá? Agora, tem casos que o indivíduo ele vai tomar o quimioterápico, mesmo que ele tenha esse processo de angiogênese, que a doença está espalhando, pula para outros órgãos internos, com a quimioterapia, você consegue estabilizar. E, às vezes, o indivíduo, mesmo com metástase, ele consegue sobreviver ainda muitos anos, tá? Conheço casos aí que pessoas já estão com 10 anos com metástase, foi diagnosticado, continua com a vida normal, e tomando a medicação, e a vida que segue. Agora, tem câncer, que a gente vai ver, você tem sarcoma, você tem carcinoma, né?
Tem câncer que é muito agressivo. A ESA, ela é muito agressiva. Aí, esses cânceres que são muito agressivos, você vai muito de pessoa a pessoa, tá? Aí, ele pode evoluir rapidamente, às vezes o índice de letalidade dele é muito grande, em menos de 6 meses ou até em 2 meses a pessoa vem a óbito, mas varia muito de pessoa a pessoa. Zé, o que eu tenho que fazer? Estou com câncer, descobri fulano na minha família, etc. Tal. Você tem que estimular a pessoa a tratar, porque a medicina hoje evoluiu muito, tá? Câncer, aquilo que eu falo para o pessoal, é uma paroxítona terminada em R, não é uma sentença de morte, é uma palavra, tá? E não uma sentença. Então, guarde bem isso. Então, hoje a medicina evoluiu muito e a maior parte dos cânceres são tratáveis. Mas esse DNA aqui, Zé? Bom, esse DNA aqui, ele tem 2 fitas que vocês já cansaram de ver aqui, que são as fitas mães, que vão gerar aqui as fitas filhas, né? Semiconservativas. Então, aqui essas fitas aqui, ó, vermelhas, elas são as fitas mães, que vão produzir quem? As novas fitas, tá? Que são as fitas conservativas. Então mas isso aqui a gente já cansou de ver, essa duplicação e tal. Mas o problema não é a duplicação em si. A duplicação em si, ela está acontecendo sob a ação da enzima polimerase, ela está acontecendo direto no seu corpo, isso é natural. O problema é quando esse mecanismo falha. Aí a grande questão é o seguinte, quando ele falha, você tem proteína, que eu já falei para vocês, P53, suficiente para realizar o processo de apoptose celular? Ou você não tem? A má notícia é que nós, que somos descendentes latinos, somos uma meio que mistura tal, aqui no Brasil, por exemplo, você tem uma incidência de câncer maior do que a média mundial. Brasil, Estados Unidos, etc. Nós somos descendentes latino. Latino, normalmente, ele tem menor, tá? Proporção dessa proteína P53. Isso é uma verdade, tá? Nossa, Zé, então tem essa questão aí. Oi, pois não. Deixa eu te perguntar, esses dias você falou do licopeno, que o licopeno tá ligado em relação ao câncer, alguma coisa. O que tem a ver? O licopeno é uma substância que você tem no como é que chama? No tomate, tá? E ele, na verdade, ele em menor índice, mas ele estimula um pouco essa proteína P53. Então, por exemplo, você pegar um homem que tem histórico familiar de câncer de próstata, que o médico ele pede para ele fazer o acompanhamento mais cedo, porque o histórico familiar dele é violento, é uma coisa que eu não sei se vocês sabem, pessoas da cor negra, tá? Tem um problema muito maior com relação a câncer de próstata do que pessoas da cor branca. Então, eles têm que começar, por exemplo, com 40 anos já fazer o teste, ou toque, etc. Tal. Então, é o seguinte, se você tem uma alimentação mais saudável com substâncias que auxiliam na produção dessa proteína, P53, como é o caso do licopeno, se você come bastante tomate, não quer dizer que é para pai de vocês passar comendo tomate, para a gente, não, tem que comer, mas comer naturalmente na nutrição aí, na saladinha diária. Se come bastante, a tendência é estimular uma produção maior dessa proteína P53. Então, o que acontece? Se surgir um tumorzinho na próstata, a tendência é você conseguir se livrar desse tumor, ou do homem conseguir se livrar desse tumor, tá? De uma forma natural, através da apoptose celular. Então, o licopeno é uma das substâncias que atuam ou que auxiliam para combater genes cancerígenos no nosso corpo, tá? Aí o pessoal, não é assim, né? O pessoal fala assim, Zé, então se eu comer tomate todo dia, aquela coisa tudo e tal, comer normal que a gente está falando. Não adianta comer com excesso, até porque o tomate, ele tem um outro problema. O tomate é uma solanácea, né? E como é uma solanácea, ele exige muito defensivo agrotóxico para você conseguir produzi-lo. Então, ele consegue absorver organofosforato com muita facilidade. Então, quando você está comendo tomate, mesmo que você lave, que você tire aquela pelinha, tem gente que tem até a preocupação de tirar aquela pelinha do tomate, né? Mas você pode tirar a pelinha, pode fazer o que você quiser. É sistêmico o defensivo que o pessoal usa para ele, igual acontece com o morango. Morango, idem, tá? Ele está dentro ali, não adianta. Então, você também tem que ter cuidado, porque, por outro lado,
você está tomando um produto, ou você está comendo algo que foi cultivado num ambiente, né, utilizando produtos altamente cancerígenos também. Aí você fala assim, qual que é a solução disso? A única solução para resolver esse problema, para comer o licopeno mais saudável, seria o tomate orgânico, que não é fácil de achar, tá? Porque o tomate orgânico, pelo menos, você não usa agrotóxico. Ou comprar aquele tomatinho pequenininho, tomatinho rasteiro, aquilo lá, normalmente, o pessoal não usa agrotóxico nenhum para produzir aquilo. Na feira, essas coisas, o pessoal às vezes vende. Esse é o bom. E outra coisa, quando você vai numa banca para comprar tomate, comprar fruta ou frutos, né, de uma forma geral, você vai sempre do mais bonito, né? E não é assim que faz. O mais bonito não é o mais saudável. O mais bonito é aquele que tem maior agrotóxico. Ah, mas que maçã maravilhosa, mas pode ser boa aos olhos, mas o índice de agrotóxico dela é muito maior, tá? Aquele, às vezes, mais feinho, que tem até alguns defeitozinhos, aquele ali tem provavelmente uma menor concentração de agrotóxico, se ele não tiver passado também, né? Ele está velho já, começa a ficar ruim também. Então, o licopeno, ele é uma substância anticancerígena, que auxilia aqui o bloqueio de oncogênese. É interessante? É. Brócolis também, tá? É interessante. E o outro que eu falei para vocês, os probióticos. Probióticos é fundamental, tá? Os Yakuts da vida lá, etc, tal, que lá é fundamental para o bom funcionamento intestinal. Lembrando que o câncer de intestino é um dos cânceres que nós temos hoje mais comuns, né? Bom, aqui ele vai leitura complementar, né? Tipo, você dá uma olhada aí nos estudos que ele fez, etc, tal, Watson Crick, isso aqui é até interessante, mas isso aqui não é coisa de... E o RNA, pessoal? Como é que funciona o RNA? Então, o molde dele vai ser a partir de um DNA que comanda um ribossomo, né? Então, você vai ter um molde, só que nesse molde, você tem aqui algumas alterações. Primeiro, você vai ter essa fita simples, né? E aqui você não tem adenina. Quem faz par aqui é a uracila com a timina, né? Então, aqui você não tem adenina. Então, aqui você vai ter aqui um detalhe interessante, ó, que nessa fita simples aqui, você tem, então, as riboses presentes. Aqui você não vai ter a desoxirribose, tá? Então, você vai ter aqui as famosas riboses. Então, Zé, aqui eu vou ter, então, a famosa base nitrogenada, uracila, eu tenho aqui a ribose, e aqui eu vou ter, então, o famoso fosfato aqui para concentrar a minha energia. Sim, exatamente. Como isso aqui também vocês já cansaram de ver, né, inclusive com a Lenise, e provavelmente esse ano vocês já estão vendo o verão ainda, tá? Nessa parte de síntese, de transporte, etc, tal, aqui ele faz um resumo, só para você recordar como é que se dão, né, essas ligações, principalmente aqui as ligações mais fortes, que nós chamamos de ligação de hidrogênio, tá? Que é aquela que faz parte lá do FON, flúor, oxigênio e nitrogênio com hidrogênio, tá? Que estabelece uma conexão intermolecular bastante atrativa, tá? Nas fitas que tem como função aqui formar uma molécula de RNA. E aqui, ó, você tem todo aquele processo, que vocês veem também, no processo de síntese proteica, tá? A partir do RNA ribossômico, a partir do RNA mensageiro, e a partir do RNA transportador até a consolidação de você ter ali o agrupamento de aminoácidos que vão formar oligo e vão formar peptídeos que vão formar proteínas inteiras. Proteínas inteiras que você não pode esquecer que no nosso corpo ela tem um efeito que nós chamamos de efeito plástico. Nossa, Zé, o que é efeito plástico? Ela é a principal constituinte na formação dos nossos tecidos. Ela está diretamente vinculada também, muitas vezes, com a formação de grande parte do nosso sistema hormonal, dos nossos hormônios. Nossa, que legal! Então, ela tem toda essa estrutura. Sim, ela tem toda essa estrutura e ela é fundamental para nós, tá? Então, olha só. Esse RNA ribossômico, já falei isso para vocês, ele é sintetizado na região do nucleolo, tá? Dentro do núcleo, você tem a região do nucleolo, e nessa região do nucleolo, a principal prerrogativa dele
é formar essas fitas de RNA ribossômico, que de acordo com o comando central da célula, no núcleo, que você tem o molde para a formação desse RNA, você vai ter o começo da formação das proteínas que nós temos, então, no nosso corpo. Tá? Então, ele estabelece uma conexão direta com o RNA mensageiro, para ele permitir que essa conexão saia do nucleolo. E aí você também não pode esquecer que o núcleo, ele é representado por uma substância porosa, cheia de poros mesmo, o núcleo, a carioteca da célula eucariótica, ela é porosa para favorecer a saída desse RNA, tá, mensageiro. Ah, Zé, então, esse RNA mensageiro é aquele que vai levar a mensagem, é aquele que vai carregar a informação para codificar uma sequência que nós chamamos aqui de aminoácidos, para eu conseguir confeccionar um polipeptídeo que, posteriormente, ele vai se dar na forma, então, de proteína. Ele vai ser uma proteína. Sim, então eu vou ter esse RNA mensageiro. Ele parte carregando, então, essas informações, tá? A partir do nucleolo para a região do citosol, tá? Então, ó, lembrando que nós temos uma fita simples aqui, tá? E que é formada por aquelas estruturas que contêm, normalmente ali, 3 bases nitrogenadas que nós chamamos de códons. Ah, já aí tem códon, tem anticódon, tem a ligação, tá? Etc. Aí cada códon desse, ele determina um tipo de aminoácido específico. Aí você tem aquela tabelinha, etc, tal, tá? Aí o que vai acontecer? Bom, ele vai para onde? Ele vai para o citoplasma. Para quê? Para que ele possa, então, concretizar o processo de síntese proteica. Ah, então ele vai para o citoplasma. Tá. Ele está partindo ali para os citoplasmas. E o que tem ali no citoplasma? Citoplasma eu tenho ali 2 situações essenciais. Eu tenho ali no citoplasma ribossomos livres, que eu não posso esquecer, né? E além dos ribossomos livres, eu tenho mais também algo interessante no citoplasma. O que seria esse algo interessante que eu tenho a mais no citoplasma? Eu tenho o retículo endoplasmático. Ah, mas o retículo endoplasmático não é uma rede de transporte interno para a célula? É uma rede de transporte interno para a célula. Só que não funciona só como uma rede de transporte. Dentro dele, você pode ter a síntese lipídica, quando ele não tem os ribossomos internamente, ou dentro dele você pode ter ribossomos. Ah, mas quando você tem a síntese lipídica, alguns esteroides, como, por exemplo, o colesterol que a gente viu recentemente, pode ser sintetizado dentro aí desse retículo? Pode. Sem nenhum problema. Tá? Pode sim. Tanto que nós vimos que as vastatinas, o que cai muito em prova, né? Que as estatinas, as vastatinas da vida, elas inibem a síntese de lipídios, como, por exemplo, os colesteróis, os esteroides, a partir do retículo endoplasmático agranular, enganam, diminui o teor de colesterol sintetizado pelo fígado. Aí, o que o fígado faz? Ele busca o colesterol que está em alta no sangue e leva para o fígado. Quando ele busca o colesterol que está em alta no sangue e leva para o fígado, ele diminui o teor de colesterol no sangue. Ah, então é muito bem sacada essa questão das estatinas, né, Zé? É muito bem sacada a função dela. E talvez seja uma das medicações, hoje consideradas as medicações mais vendidas do mundo, que tem dado maior lucro ao longo desses 25, 30 anos à indústria farmacêutica global, tá? Então, você tem uma situação antes e uma situação depois das vastatinas, até para tratamento para pessoas aí que têm problemas sérios, né? São cardiopatas convictos, né? Tem problemas sérios aí e continua comendo e entupindo cada vez mais a região arterial. Então, aqui, ó, você tem, então, em cerca, que ele vem falar aqui para você, de 60 a 80 ribossomos para uma única fita de RNA mensageiro, tá? E daí você vai ter a formação aí das proteínas que nós temos aqui no nosso corpo. Aqui você tem aquela condição aqui do códon e do anticódon, tá? Quando você tem a chegada
Aí você vai ter aqui também depois o RNA transportador. Esse desenhinho aqui você já está cansado de ver, né? Para a formação do aminoácido. E com a formação do aminoácido, você tem aqui a consolidação da ligação de aminoácidos a partir de ligações peptídicas, que por sua vez, olha só, essas ligações peptídicas aqui, ó, vão originar então novas proteínas. Então aí você tem aquela sequência que nós chamamos aí de síntese proteica, tá? E deve falar aqui também do RNA transportador, né? Ele não falou nada ainda. Para consolidar, ele vai falar. Então você vai ter também aqui, ó, o RNA transportador. O que ele faz? Ele vai detectar, então, quais são os tipos específicos de aminoácidos que estão presentes na célula, tá? E vai transportar para os ribossomos que estão ali participando da confecção ou da síntese proteica, tá? E a partir daí você começa a ter ali vários RNAs, e a partir desses... A partir desses RNAs aqui, ó, você começa a ter, então, o que nós chamamos aí, ó, de proteínas. Ah, Zé, então, o DNA, ele está diretamente vinculado à minha capacidade hereditária. Sim. Aí, para isso, eu preciso de ligações que envolvam açúcares conhecidos como desoxirribose. Sim. Agora, já o meu RNA, ele está relacionado com a minha manutenção vital, a partir de proteínas que dão estabilidade e estruturação ao meu corpo. Actina, miosina, colágeno, elastina, para citar algumas proteínas que são essenciais. Ou algumas formações proteicas à base de hormônios, que são essenciais para a minha sobrevivência, tá? Então, aí você tem ele, aqui vai falar um pouquinho sobre o código genético, né? E esse código genético, ele está relacionado aqui entre a relação entre o DNA e o RNA e entre as combinações prováveis que ele tem para produzir aqui proteínas, tá? Essa tabelinha aqui você está cansado de ver também. Os aminoácidos que são codificados nesse código. Claro que você não precisa, normalmente, decorar isso aqui é dado no exercício, quando é pedido, tá? Aí você pergunta assim, isso cai com muita frequência? Pouca frequência, mas cai. Não tão muita. Teve uma época que eles pediam demais, falavam demais sobre isso, etc. Tal. Depois, a biologia é cheia disso, né? Às vezes eles enjoam num assunto, depois muda para outro. Aí teve uma época que você pegava prova de Enem, prova de vestibulares, assim, a maioria das questões tinha alguma coisa envolvendo evolução das espécies. Hoje o assunto ainda é importante, mas não é só evolução que eles pedem. Pede muito citologia, botânica e ecologia, hoje. 20% das questões de vestibular envolve citologia de biologia, botânica e ecologia, inclusive do Enem, tá? É a proporção que você tem hoje. São as 3 matérias que mais caem. E fisiologia, cai. Mas o problema da fisiologia é que, muitas vezes, ela é mais focada a curso da área de saúde. Então, vestibulares, muitas vezes, de segunda fase, mais focados em curso de área de saúde, aí você tem, então, um destaque maior para fisiologia, parasitologia, etc. Tal, tá? Expressão gênica. Então, o que acontece quando uma molécula de DNA ela é utilizada, então, como molde para que ela possa, então, sintetizar uma molécula de RNA. Lembrando que esse é o processo convencional. Aí você perguntaria assim, mas uma molécula de RNA pode sintetizar uma de DNA? Pode. Mas é o processo anticonvencional. E para isso, você precisa de uma enzima conhecida como transcriptase reversa, que faz o processo reverso. Que é, por exemplo, a enzima, isso é até um processo simples, que um ser simples como o vírus da imunodeficiência humana, HIV, vírus da imunodeficiência humana, HIV, que é diferente de AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida, são 2 coisas diferentes, né? O vírus da imunodeficiência humana tem essa capacidade, os retrovírus têm essa capacidade,
sintetizar uma cadeia de DNA a partir de um molde de uma cadeia de RNA, mas só que são estruturas também bastante simples. O normal é o DNA, ele estabeleceu um molde aqui para o RNA, e a partir do núcleo da célula, ele controlar, como eu disse para vocês na aula passada, com uma CPU, ele controla, tá? Todo o processo de transcrição a partir do RNA de um novo polipeptídeo, que nós vamos chamar mais à frente, se ele tem 80, tá, a mais, então nós temos aqui o que nós chamamos, né, de peptídeos, nós vamos ter aqui o que nós chamamos de proteína, tá? Aí vai falar aqui sobre transcrição do gene, o encaixe, né, da enzima RNA polimerase, na região promotora, do sítio da enzima. Aí ele vai explicar que na base o que está acontecendo aqui, ó, que é a proximidade que eu tenho para que a partir aqui de um fragmento ou de uma fita simples de DNA, eu consiga estabelecer aqui a minha expressão gênica a partir de uma molécula de RNA que representa, tá, uma determinada proteína. Então, é quem está falando aqui, ó. Só que aqui, ó, o que acontece? Aqui eu tenho adenina junto com uracila, eu tenho guanina com citocina, eu tenho timina com adenina. O que eu não tenho aqui, Zé, o que eu não tenho de K no RNA? Não tem timina. A timina, ela leva a formação da adenina, tá? E a citocinina com guanina. Então, de cá, eu não vou ter o T. O T é substituído toda vez que ele teria que aparecer aqui, substituído pela uracila, que está relacionada à pentose. Como aqui é formada a partir de uma dexorribose, por isso está o D aqui, ó, do lado de cá eu tenho, então, uma ribose. Então, eu tenho, então, o que nós chamamos de pentose, tá? É que eles colocam muita informação também aqui, algumas informações são meio... E aqui você tem todo aquele processo, né? Então, aqui você tem a molécula de DNA, como molde, a enzima de RNA polimerase. Tá vendo aqui, ó? Se eu pegar aqui a minha cadeia molecular de DNA, ó, eu vou pegar uma parte dessa cadeia para ela servir de molde para a formação, ó, do meu RNA. Então, está servindo de molde aqui, ó, para a formação do RNA. Então, essa cadeia de DNA, que está servindo de molde para a formação do RNA, ela é responsável pelo processo de transcrição durante o processo de formação, tá, da expressão gênica a partir das proteínas. Então, aqui você tem o desdobramento aqui, né, o RNA em formação, aqui eu tenho ampliação, a enzima, que nós chamamos aqui de enzima RNA polimerase, até que você tem, então, todo o processo de confecção do RNA. Falei para vocês o splicing, essa palavra em inglês, splicing, que também vocês já ouviram na genética, significa corte e emenda, tá? O que é o corte e emenda? É você separar aquilo que é salutar e aquilo que não é salutar, que permaneça a partir do momento que você tem uma expressão gênica. Ah, então, Zé, eu tenho aqui o que nós chamamos de exons e tenho aqui o que nós chamamos de introns. Ah, qual que é a diferença, Zé? Desse exon e intron. Um é lixo e o outro é o que fica. Então, por que você tem esse splicing? De uma forma resumida, tá? O splicing você vai ter para você remover os segmentos defeituosos que são representados aqui pelos introns. E você vai ficar com os segmentos positivos, que são os exons. Tá? Então, você tem como se fosse uma faxina ao longo do seu DNA. Não são todas as partes que você vai falar assim, todas as partes deles são constituídas por DNA, que são perfeitos, etc. Não. Precisa ser realizado esse corte e emenda aqui, ó, para você eliminar o lixo, que são os introns, e para que fique somente, aqui você tem um processo, ó, que dá para você ver claramente aqui, ó, essa parte verde aqui, ó, que você está vendo, no DNA, são os introns, tá? Então, ó, qual que é o processo que nós temos aqui, ó? Aqui nós temos, então, o pré-RNA mensageiro, e nesse pré-RNA mensageiro aqui, ó,
eu tenho estruturas vermelhas que são exons, introns, e assim vai, tá? Então, nesse período aqui da transcrição, eu vou ter aqui esse corte e emenda, ó, splicing, corte e emenda. Para quê? Qual que é o objetivo? Eu vou excluir os introns, ó, tudo que é verdinho aqui, ó, eu estou excluindo, ó. Aí corta ele, tá? Aí você vai emendar, formando aqui uma cadeia do RNA mensageiro, tá? Então, o splicing é algo fundamental para que você tenha, então, efetivamente, a produção de uma proteína de acordo com o agrupamento de aminoácidos que você espera ali que esteja sendo solidificado. Falei numa linguagem bem simples, e aqui você tem também, ó, o processo de splicing alternativo. Esse splicing alternativo, ele é interessante, porque, na verdade, com o sequenciamento em 2003, eles começaram a estudar e começaram a manipular, tá, genes. Então, hoje em dia, existe essa questão aí da briga, da bioética, se é ético, se não é ético, mas nós sabemos que, além da questão da ética aí, nós temos a questão da ciência. E eu não sei até que ponto, muitas vezes, nesse sentido aí, em laboratório, prevalece tanto a ética. O que nós sabemos é que existe uma lei de biossegurança que impede que aqui no Brasil, por exemplo, você manipule, né? Você venha manipular aqui embriões, por exemplo, é proibido, etc. Tal. Mas eu não sei até quando isso aí, as pessoas não manipulam para estudo e não divulgam, etc. Tal. Mas na Coreia do Sul e na Inglaterra, a lei de biossegurança é muito mais flexível. Então, pessoas que querem tratamento com células totipotentes, por exemplo, tá? Ele vai para esses países. Só que aí, você pergunta assim, é interessante, Zé, nós não temos aqui esse tipo de tratamento, etc. Tal. É ruim para nós, né? Porque se o SUS não banca, quem que vai bancar? Ninguém. Quem tem dinheiro, procura um tratamento alternativo fora. Quem não tem, morre aqui, né? Não quer dizer também que o tratamento alternativo seja eficaz, muitas vezes, tá? Então, aqui você vai ter esse splicing alternativo, e você consegue aqui, com um pequeno número de fragmentos de DNA humano, você tem a condição de estabelecer a síntese, tá? De várias proteínas. Mas isso, de certa forma, muitas vezes manipulado, tá? Aí ele vai contar a historinha para você aqui, ó. Primeiro organismo foi um verme nemateuminto, verme de corpo cilíndrico, tá? Ele te dá o nome aqui do verme, cilíndrico, que eles começaram, então, a estudar os genes dele, tá? E começaram a comparar com o gênero humano, né? Esses genes humanos e os genes do nemateuminto. Aí que eles começaram a ver que podia acontecer, tá? Essa potencialização na produção de proteína, na síntese proteica, a partir do splice alternativo. E que isso, muitas vezes, era real até em 60% dos casos. Então isso é interessante? Mas é interessante de tudo é que, independente do splice alternativo, nós temos, durante a transcrição, o corte e a emenda dos introns para formar os exons, para deixar os exons, tá? Que vai formar, então, o nosso RNA mensageiro. Isso é o mais importante. Aí ele vai falar um pouquinho aqui também sobre regiões hipervariáveis do DNA. Então, olha só, e dentro dessas regiões hipervariáveis, como eu mencionei para vocês aqui, ele vai mencionar algumas regiões que são regiões mais predispostas à mutação gênica. Nossa, Zé, então tem regiões que eu corro mais risco.
Sim, tem regiões que você corre mais risco no processo de mutação gênica. Aí dessas regiões que você corre mais risco, não deixar de lembrar do câncer, tá? Então câncer é uma matéria importante para a gente? Eu não lembro, normalmente eu dou aula sobre câncer, por causa da Unifenas, eu não lembro se no material do SAS, pelo menos das aulas que eu dei o ano passado, não tinha nada sobre câncer. Agora, eu não sei, eu acho que eu vi no material do SAS alguma coisa relacionada, mas eu acho que estava em uma outra frente, se não me engano, que a Lenise estava dando na época, para o terceiro ano, no ano passado. Mas, de qualquer forma, se vocês não virem essa aula até o final do ano, e se eu estiver enganado aqui com relação a essas aulas sobre câncer ou algo do gênero, que tinha ou não tinha, vocês me avisam que eu tenho que dar essa aula para vocês, falar com mais detalhes sobre câncer, tá? Porque é uma aula fundamental hoje. O que cai no Enem hoje? No Enem cai o que nós chamamos muitas vezes de doenças do cotidiano. Quais são as doenças que nós temos no cotidiano hoje? Tem que saber tudo sobre infarto, diabetes, que a gente já falou com vocês. Infarto, falamos um pouquinho, mas não estudamos sistema circulatório ainda. Estudamos apenas como é que nós temos obstrução através de gordura, tá? Tem que saber isso e mais um pouco. E tem que saber também sobre o câncer. Você tem que saber as doenças que mais matam. Tem que saber que isso aí eles perguntam mesmo e não tem piedade, não, tá? Então, câncer, era para falar de câncer já aqui, já conjugado, né? Parece que eles não vão falar nada, não. Mas tudo bem. Vida que segue, depois eu passo para vocês. Logo eu vou estar dando essa aula de câncer também lá nessa revisão aí do cursinho, que começa hoje. Hoje eu vou começar com embriologia com eles. Primeira aula, embriologia. Tem que ser aula só que vai cair, de fato, na Unifenas, mas mesmo assim, eu não vou dar conta. Como é que eu vou dar isso tudo em 8 semanas? Fala para mim. Cada questão da Unifenas é um caminhão de matéria. Estou até vendo. Eu tenho 8 aulas para trabalhar com eles por semana. 4 de química e 4 de biologia. Vou dar conta como? Impossível. Por isso que eu vou ser bem franco já no começo. Vou direcionar vocês aqui e tal, mas não espere que eu vá fazer milagre, não. Tá? Não vai esperar que eu vou fazer milagre, que não dá, não. Não dá porque é tempo muito curto. Quem manda eles ter feito essa coisa aí de fazer um negócio em 8 semanas? Nunca vi um negócio desse na minha vida. Tá? Nunca vi um negócio desse na minha vida. Mas tudo bem. Vamos que vamos. Bases nitrogenadas são elementos constituintes das moléculas de DNA e de RNA presentes nas células dos seres vivos. Sobre essas bases, é correto afirmar que adenina e citosina são bases púricas, componentes da molécula de RNA. A questão é o seguinte aqui, ó. Adenina, citosina, elas estão presentes na molécula de DNA. Mas a pergunta tá? Elas são classificadas como o quê? Como púricas? Sim. Agora, o que eu tenho aqui de relacionado a elas aqui? Eu tenho timina, citocinina e tenho quem? Uracila, tá? Então, elas são classificadas como púricas, enquanto que as demais, elas são classificadas como pirimídicas, ou seja, quando são simples ou quando são conjugadas, tá? Você tem, então, as duas situações aí. Componentes da molécula de RNA, de DNA. Então, ele diz assim, ó, adenina e citocinina são bases pirimídicas, são púricas, né? Não está errado. Timina e uracila são bases pirimídicas, sendo que a timina é exclusivamente, não é exclusivamente, está errado já. Entre os 5 tipos principais de bases nitrogenadas, adenina e guanina derivam da purina, por isso são denominados púricas, está correto aqui, ó. Adenina e guanina, AG, né? As bases guanina e citocinina são bases pirimídicas,
sempre presente no DNA, mas não no RNA, está errado. Aqui está presente no RNA e no DNA. Aqui está falando, está excluindo um, está errado. Então, a letra D aqui, ó, que está correta, né? Que ele coloca aí, que vai estar correta. Então, aqui, ó, aí vai dizer sobre a espectroscopia da emissão com plasma induzido por laser. É uma tecnologia usada pelo robô, em Marte, não sei o que, São Carlos, no robô, um laser pulsado incide em amostras de folhas do Sol, Bom, incidindo-se o laser pulsado em amostras de folhas, certamente será identificado por meio do espectrômetro, o elemento químico fósforo, que compõe as moléculas de nucleotídeos, né? Nucleosídeos é sem o fosfato. Nucleotídeos é a base nitrogenada, o açúcar e o fosfato. Então, aqui nós temos o nucleotídeo. Então, isso aqui é facinho, né? Não tem jeito de errar, não. É só a pergunta que é meio emboscada, meio... Faz tudo bonitinho o negócio, para falar que a questão vai ser difícil, e, na verdade, não é difícil. Vamos lá, então. Questão 3. Questão 3. Aí diz assim, ó. A figura representa esquematicamente um nucleotídeo, aí, base, açúcar e fosfato. Essa molécula é de extrema importância para todos os seres vivos em razão dos diferentes papéis que desempenha no interior das células. Um dos papéis está relacionado à sua capacidade de formar diferentes polímeros no interior das células. Aí vai dizer assim, analise as proposições em relação ao nucleotídeo. Vamos analisar aqui as proposições que ele coloca aqui em relação aos nucleotídeos. Essa estrutura molecular é encontrada nas células de todos os seres vivos? Sim. Tá? E faz parte do DNA e do RNA, né? Até seres que não são considerados seres vivos, inclusive. Vírus, por exemplo. Então, vamos lá. Existem 5 tipos de base nitrogenada que podem se ligar ao açúcar? Sim. Então, nós vimos também os 5 tipos lá das bases conjugadas e não conjugadas. Pirimídicas e púricas. Existem 5... o açúcar que se une ao fosfato e a base nitrogenada tem uma estrutura, tem em sua estrutura 5 carbonos? Sim, pode ser. Então, é uma pentose, que pode ser uma ribose ou pode ser uma desoxorribose. Os nucleotídeos são as unidades que formam os ácidos nucleicos? Correto, também, né? São unidades que vão formar o DNA e o RNA. Nucleotídeos se ligam por meio de suas bases nitrogenadas e também estabelecem ligações entre o açúcar de um e o fosfato de outro. É o que tem aqui, né? Então, eles vão se ligar entre as bases e entre o fosfato e o açúcar. Pelo menos todos aqui estão corretos. O que é para fazer aqui? Deixa eu ver. É correto afirmar. Todas as alternativas aqui são corretas, tá? Sem medo de errar. Então, todos aqui são alternativas corretas. Vamos lá, então. Observe a figura seguinte, que representa o emparelhamento de 2 bases nitrogenadas. Aqui eu tenho o açúcar, aqui eu tenho a base adenina, que está se ligando aqui com a timina, tá? Então, tá aí. Indique... Isso aqui é um saco, tem hora... Ele vai dizer assim, indique a alternativa que
relaciona corretamente as modificações que se encontram parcialmente representadas e o tipo de ligação química apontada pela seta. Então, se aqui eu tenho a ligação entre adenina e timina, o que eu tenho aqui? Ó? Isso aqui tem que ser um DNA. Tá? E se eu tenho ligação entre nitrogênio com hidrogênio, na seta aqui, ó, nitrogênio com hidrogênio, eu tenho ligações aqui de ponte de hidrogênio. Ou seja, eu tenho um dipolo permanente extremamente forte aqui, representado pelas pontes de hidrogênio. Tá? Aí depois vocês fazem as demais aí. Agora vamos para essa outra frente nossa agora. A gente dá um pequena respiraçãozinha aqui. Vamos lá. Agora, chegando no livro didático, vamos para Biologia 2. Devagar a gente vai progredindo. Biologia 2. Biologia. Biologia 1, Biologia 2. Aulas, professor. Biologia 2, livro 2. Deixa eu mudar aqui. Não sei porque que não está abrindo aqui. Vê se vai dar certo agora aqui. Tá travado. Tô conversando aqui. Pega o ventilador para mim. Né? Ô Zé, a gente vai receber a apostila 3 no final de abril? Correto era, né? 3. Vocês receberam a primeira e a segunda, né? Põe um aí, senão não vai ficar luz. Acende a luz também, que está escuro aqui. Não estou enxergando nada aqui. O correto era receber no final agora, né? Cada apostila dessa aí é para um bimestre, então mais 2, correto é. Agora, não sei como é que é. Eu creio. Vamos esperar que vocês recebam isso presencial, inclusive, né? Quem sabe? Pode ser que receba até presencial. Aí já está passando para vocês aí, né? Então vamos lá. Especiação. Seguindo aí, ó. Uma parte que está faltando ainda da evolução, para a gente ver. O que nós entendemos por formação de novas espécies, que a gente chama de especiação. E o que nós entendemos por isolamento geográfico, tá?
embora que ele, provavelmente pelo jeito aqui, ele vai se estender muito em alguns detalhes, vou resumir aqui para vocês e vou falar sobre os detalhes que ele está colocando aqui. Ele vai falar sobre a simpátrica, alopátrica. Tá bom. Isso não cai. Mas tudo bem, vamos lá. O que é especiação? Primeira coisa que eu tenho que entender, Zé. Imagina o seguinte, você vai lá na África hoje, você se depara com as zebras. Vou colocar aqui zebra. O que a zebra ela aponta? Bom, a zebra ela pode apontar para uma ancestral em comum próximo a ela. Qual animal que a zebra ela lembra muito? Zé, a zebra lembra muito um cavalo. Pois é. O que seria essa especiação? Acredita-se que os cavalos, já estou falando igual o Darwin, né? Acredita-se que os cavalos eles teriam surgido naquela região ali do Oriente Médio, região da Mesopotâmia, aquela região ali, tanto que o nome deles é relacionado, as melhores raças são os cavalos árabes, né? São arábicos. Aí o que aconteceu com um grupo de cavalos? Um grupo de cavalos, eles saíram daquela região de onde eles surgiram, ou de onde eles evoluíram até chegar na condição de cavalo, e migraram ali para a região do norte da África, que, venhamos e convenhamos, não é tão distante assim. Então, eles saíram daquela região e foram lá para o norte da África. Mas o que aconteceu com essa migração aí, hein? Essa migração aí, qual foi o objetivo, etc. O que aconteceu? Bom, ao sair e ao ir para o norte da África, esses cavalos eles foram submetidos naquilo que nós chamamos de isolamento geográfico. Então ficou um grupo de cavalos lá, vivendo num determinado ecossistema, isolados. Vivendo ali isolados. Só que ao viver ali isolados, eles estavam ali se reproduzindo, né? E perpetuando a sua espécie. Só que essa característica deles de se reproduzirem e perpetuar a espécie, essa característica ela foi permitindo o surgimento de uma espécie diferente daqueles cavalos que ficaram lá na Arábia, ou lá na Mesopotâmia, ou lá no Oriente Médio. Então isso aconteceu. A especiação é isso. É a migração seguida de um isolamento geográfico que, com o passar das gerações, essas novas gerações vão se reproduzindo, até surgir uma nova espécie. Então isso que nós chamamos de especiação. A palavra já diz, especiação, formação de uma nova espécie. Então, dessa forma, esse grupo de cavalos começaram a adquirir uma característica peculiar entre eles ao se reproduzir e formaram a zebra. É plausível que seja essa a motivação e seja essa a linhagem evolutiva da zebra. Da mesma forma que eu já cansei de falar para vocês do lobo. O lobo é o cachorro que migrou lá para o Polo Norte. Tá? Então, quando ele chegou no Polo Norte, ele é da raça aqui, da raça europeia, ou da raça aqui também que passou pelo Estreito de Bering, para a raça americana. Muitos desses cães, ao chegarem lá no Polo Norte, o que aconteceu com eles? Eles começaram a se agrupar, isolamento, que nós chamamos de isolamento reprodutivo, tá? Barreira geográfica, isolamento reprodutivo. Aí eles começaram a se cruzarem e desenvolveram uma nova espécie. Só que, veja, quando você compara cão e lobo, eles são indivíduos do mesmo gênero, porém de espécies diferentes. Assim como você compara cavalo com zebra, tá? Então, cão e lobo, por exemplo, você tem o canis familiares, que é o cão que a gente tem, né? Cão doméstico. E o lobo, você tem o canis domésticos,
Que legal, Zé. Aí eu já tenho canes domésticos. Tudo é canes. Só que aí você tem um outro problema. Conceito fundamental de espécie, que você conhece, tal, que é a coisa de criancinha. Espécies diferentes, elas podem se acasalar, pode. Zé, eu posso ter um cavalo acasalando com uma zebra. Poder, pode. Mas só que a descendência vai ser quase sempre, tá? 99,9%, porque tem exceção. A descendência será estéril, porque o animal que está nascendo ali são produtos de duas espécies. Então, ele é um híbrido. Então, a descendência é estéril. Se nascer alguma coisa. Na maioria das vezes, nem nasce. Mas algumas nascem. Se eu pego um jumento e cruzo com uma égua, aí nasce uma mula, né? E a mula é estéril. Por que eu falei, às vezes acontece algumas coisas que você não entende? Já aconteceu de casos de mula conseguir se reproduzir, entendeu? Macho e fêmea e dar descendência. Então, já aconteceu. Uma exceção, mas já aconteceu. Então, indivíduos da mesma espécie formam prole fértil. Indivíduos de espécie diferente, obviamente, não formam prole fértil. Então, aqui ele vai falar sobre essa questão da espécie, tá? Da questão do fenótipo dela, da aparência dela. Então, muitas vezes, quando você tem um gênero específico, como, por exemplo, o gênero felino, você pode ver que todos têm algumas características que são parecidas. Desde que você pega o gato, tá? Você pega o tigre, você pega a pantera, então você tem uma similaridade. Então, defende-se que sejam estágios de evolução diferentes do mesmo ancestral em comum que promoveu, tá? Uma irradiação evolutiva. Então, você tem, vários animais que são parecidos, mas que são de espécies diferentes. E essa espécie, ela só foi consolidada, ela só foi criada nesse processo de especiação, a partir, tá, desse processo, quando houve isolamento geográfico e isolamento reprodutivo. As duas coisas. Barreira geográfica, que levou a um isolamento reprodutivo. Agora, nós temos os fatores que podem levar a esse isolamento reprodutivo. Então, aqui ele vai contar um pouquinho das espécies, etc., tal, falar de alguma coisa aqui que nós já falamos, a questão do fluxo gênico, da deriva gênica, né, do princípio fundador, etc., que nós já vimos lá no caderno 1. Aí ele começa aqui falando aquilo que eu acabei de falar, que as espécies, né, são grupos de populações naturais que se cruzam e potencialmente se intercruzam, estando isolados reprodutivamente de outros grupos, né? Cruzam, só faltou uma palavrinha também que fica mais claro, gera descendência fértil, tá? Então, você tem aí vários conceitos que ficaram estabelecidos aí para a espécie, tá? É interessante que ela mantém sempre, quando você tem uma espécie, ela mantém sempre uma coesão no seu genoma, tá? Então, quando você começa a ter a formação de subespécies, e nós vamos ver aqui, ou uma situação que nós temos raças, tá? Você pode induzir a formação dessa subespécie ou dessa raça através de cruzamentos que você mesmo pré-estabelece. Uma forma, por exemplo, foi o próprio Mendel, quando ele faz seus trabalhinhos lá com as ervilhas. Ele começa a cruzar diferentes ervilhas que tinham lá flores cleistogâmicas, flores fechadas. Ele começa, então, a interferir na forma de cruzamento, de polinização dessas ervilhas. É errado pensar, uma coisa que às vezes fica muito latente na tua cabeça, quando a gente fala de evolução, às vezes fica pensando assim, você está falando de evolução, isso aí está falando de animal, né? Não é só animal, não. Todos esses processos que nós falamos aqui, embora a gente leve muito para o campo do animal, mas ele serve também para os vegetais. Então, tecnicamente, os vegetais,
dentro da teoria da evolução, eles possuem também, muitas vezes, um ancestral em comum. Por exemplo, se eu pego o gímeno e o angiosperma, qual que é o ancestral em comum delas? O ancestral em comum delas, as pteridófitas heterosporadas. Pois é, tem ancestral. Tá? Tem um ancestral comum. Então, isso aqui não é só animal, não. É para tudo. Tá? Então, espécie é fácil. Agora, especiação. Vamos lá para os detalhezinhos aqui que eles insistem em colocar. Então, você vai ter aqui um tipo que é conhecida como alopátrica, parapátrica e simpátrica. Esses nomes aqui estão derivados aqui do que, Zé? Estão derivados aqui do tipo de barreira geográfica em que cada uma é submetida. Ou se há realmente uma barreira geográfica, ou se simplesmente uma população se distancia da outra, vivendo numa região periférica, enquanto que a outra, por exemplo, continua vivendo numa posição central. Tá? Então, aí você tem essas diferenças. Aí, por exemplo, quando ele fala de especiação alopátrica, o que significa? Significa que aqui você tem a clássica especiação proveniente de uma separação geográfica, que é aquela que eu acabei de mencionar aqui agora, tá? Que envolve, por exemplo, o cavalo e a zebra. Então, ali você tem nitidamente uma separação geográfica de uma população da mesma espécie que, com o distanciamento e com o passar de várias gerações, ela produz uma nova espécie, que começa a se cruzar, se multiplicar entre si, e começa a ser o quê? Começa a ser fértil. Tá? Então, nós vamos ter aqui o processo. Esse processo, ele ocorre, não é da noite para o dia, não é o cavalinho que ficou isoladinho, ficou solitário e produziu a zebrinha, não é assim que funciona. Tá? Isso aqui são gerações que vão passando, são processos de mutação que ocorrem espontaneamente, tá? E essas mutações não levam nenhum processo de depreciação da célula, que é complicado. A mutação, ela é espontânea e leva a uma caracterização diferente daquela espécie. Porque se ela levasse a uma depreciação específica daquela célula, ela levaria a uma situação como, por exemplo, o câncer, que eu mencionei para vocês no início da aula. Nossa, Zé, que fera esse negócio, né? É muito fera. Só que você tem que admitir algumas coisas aqui que são bem complicadas, viu? São bem complicadas. Essa admissão aí de mutação, simplesmente. Mas vamos lá. Aí você tem aqui a questão das mutações, você tem a questão do crossing over, que ela é fundamental também, o tipo de combinação que há e a troca que há entre os cromossomos parentais durante a prófase 1 da meiose, tá? Da meiose 1. Então, quais são os tipos que são recombinados para que eu tenha a eventual formação ou contribuição para a formação de uma nova espécie, tá? Com essa separação geográfica. Outra coisa também que diz respeito é a seleção natural, que é fundamental. Por quê, Zé? Porque essa seleção natural, ela é o princípio, muitas vezes, edificante da teoria do darwinismo. Porque se aquela variedade que está surgindo, Zé, ela é uma variedade muito fraca, ela não suporta intempéries, ela vai sucumbir. Então, a seleção natural ela é fundamental para que ela possa estabelecer quais são as variedades mais resistentes a um ambiente totalmente desfavorável. Ou um ambiente que apresenta ali desafios, tá? Para a sobrevivência. Então, seleção natural, crossing over, mutação, são processos que atuam diretamente nesse tipo de especiação, tá? Em que há separação geográfica entre essas espécies. Nossa, Zé, então aí você começa a conseguir diferenciar ou estabelecer a formação de um grupo diferente. Então, lembrando que quando nós falamos desse tipo de procedimento aqui, muitas vezes, nós não estamos falando só em milhares, não. Em alguns casos, nós estamos falando aqui de milhões de anos. Tá? Milhões de anos. Milhões de processos de mutação. Por isso que tudo, quando a gente fala nesse sentido, também se torna muito vago.
você tem que fazer também um certo exercício intelectual para você aceitar. Essa é a verdade. Agora, uma coisa que é interessante. Quando você compara a biologia molecular, quando você compara o DNA e o RNA das espécies, aí você vê claramente o parentesco evolutivo, tá? Agora, as teorias para que chegasse nesse parentesco evolutivo aí, que são, às vezes, são bem... É complicado de você abraçar diretamente, mas com o mapeamento genético, você vê, sim, que há uma tendência evolutiva, tá? Então, à medida que elas estão separadas, elas vão se moldando a uma nova situação que, com mutação, recombinações e seleção, tá? Ela vai, então, formar o outro tipo de ser vivo. Essa especiação aqui é a mais defendida em termos de formação da maior parte dos seres vivos que hoje estão no planeta, tá? Então, você tem sempre um ancestral em comum, e através do processo que nós chamamos de irradiação, tá? Evolutiva, esse ancestral em comum, ele irradiou e formou vários ancestrais, tá? Tinha um ratinho aqui, ele irradiou, formou um morcego ali, então foi formando vários outros tipos de ancestrais. Através do quê? Através da alopátrica, desse tipo de especiação alopátrica. Aqui, deixa eu ver se vai dar o exemplozinho do besouro. Isso aqui é muito legal, esse exemplo aqui, ó. Olha só esse exemplo. Você tem uma população original aqui de besouros, tá vendo aí? Olha o que acontece. Ele racha e separa essa população, tá? Por quê? O que aconteceu aqui? Aqui teve uma separação devido à presença do rio. Aí, com o passar do tempo, após aqui muitas gerações, cada população de besouro aqui, ó, ela evolui de uma forma diferente, ó. Uns besouros ali continuam meio coloridos e outros têm aqui uma coloração mais diferente do que a outra, tá? Mas se bem que a coloração aqui é só para você estabelecer a diferença, tá? Aí, se você tiver uma supressão do rio que a separa, que funciona como barreira geográfica ou barreira reprodutiva, quando essas duas populações se reunirem novamente, uma coisa vai acontecer, ó. Elas são espécies diferentes já, tá? Ainda que sejam coleópteros, um tipo de artróptero da classe insecta, se elas cruzarem entre si, elas não conseguem mais gerar descendentes férteis. Então, você teve a formação de duas espécies a partir de uma interferência geográfica, a partir de uma separação geográfica reprodutiva, tá? Aqui ele vai citar, vai encher de linguicinha aqui, né? Provavelmente vai falar de Darwin aqui, dos pássaros de bicos coloridos, etc, tal, que todos foram derivados de um mesmo ancestral em comum, que houve a separação e a formação das subespécies. Bom, ele vai contar as historinhas, né? Isso aqui é bom para contar história também, né? Embora tenha algumas histórias, aquela da varíola mesmo, tem uma lá que vocês vão ver que é uma... Eu gostei daquela história, tem uma que eu li, que foi aqui mesmo, da varíola, etc, tal, que eu achei legal. A história da varíola. Aí vai falar sobre outros exemplos também aqui, de lesma, borboleta, pássaro, tal, depois você lê. Agora, o que é essa especiação parapátrica? Né? Qual que é a diferença, Zé? Nesse caso aqui, ó. A diferença é que nessa aqui, você não tem uma barreira. Tá vendo o que ele coloca aqui? Ó? A ausência de uma barreira geográfica. Então, na verdade, esse tipo de especiação, ela ocorre entre duas populações que são bastante próximas uma à outra, mas que, normalmente, uma população ela fica num canto e a outra no outro canto. Ou uma pode ficar na região mais central e a outra pode ficar na região mais periférica, tá? Nossa, Zé, que detalhe, que legal, etc, tal. Então, o que vai ser o fator determinante aqui? Um dos fatores determinantes vai ser as situações ambientais em que ela passa a ser, então, submetida, tá?
Então, de certa forma, você não tem uma barreira física, mas ela acaba se isolando geograficamente, tá? E essa população que está no centro em relação à população periférica, ela começa a desenvolver algumas características aqui peculiares. Ah, então essas características aqui são peculiares em função do isolamento que ela é submetida. Sim, e outro fator determinante também, as condições climáticas, que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Ah, e nesse caso, Zé, tem seleção natural? Tem. Só que a seleção natural para a sobrevivência dessa população, muitas vezes ela é mais importante que até o fluxo gênico que ocorre de transferência entre os indivíduos dessa população, tá? Aí vai falar aqui, tolerância dos pesados, séculos. Ah, aí vai contar aqui essa historinha aqui, ó, do isolamento reprodutivo, tá, de algumas plantas que dão origem a várias espécies de monocotiledôneos, que são as gramíneas. É interessante que quando você compara, por exemplo, os capins, tá, você vê uma variedade de capins muito parecidos. Só que, se você pega, por exemplo, braquiária, ele só cruza com outro capim que seja braquiária. Ele não cruza com capim que seja de outra espécie. Ah, não cruza, Zé? Não. E se ele cruzar também, ele não gera descendência fértil. Mas os capins, eles são interessantes porque eles partem, provavelmente, do ancestral em comum e começam a povoar a terra num período em que grande parte das florestas foram suprimidas. O macaco, ele perde a sua condição de estar na floresta, não tem lugar mais para ele ficar brincando lá, pulando, saltando, blá, 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 blá. Ele perde essa condição, e ao perder essa condição, o macaquinho, ele desce para caminhar na grama. Aí que tem uma aula que está faltando aqui de evolução, que não vem na apostila de vocês. Eu vou colocar no grupo lá, no resumo dessa aula. Que essa aula é importante, porque ela mostra como é que houve essa transição suposta do homem para o macaco, que é a evolução do gênero humano. E eu não sei por que normalmente vem muito isso nos livros didáticos, e na apostila do SAS, que segue certinho, né, os tópicos dos livros didáticos, e essa aula sobre a evolução humana do homem mesmo, ela não fala, ela fala da evolução geral. Mas depois eu coloco aí para vocês, que é muito interessante, essa aula aí é muito, muito importante. Não sei se vai dar tempo de eu dar essa aula para vocês, mas pelo menos eu vou colocar o material para vocês aí, tá? Então, assim, você tem essa condição de partir, então, de um ancestral em comum. O macaco, quando acontece o processo de ou queima total, ou era do gelo que derreteu todas as florestas, começa a nascer quem primeiro ali, ó? As gramíneas. E quando essas gramíneas começam a nascer, o macaco não tem árvore mais para ele ficar, então, naquela posição. Então, ele começa a passar por aquele processo, começa a ficar ereto, formando homos eretos aí, tá? Para depois formar o Homo sapiens lá na frente. Então, você tem essa evolução. Então, ele é obrigado a ficar ereto, andar em pé, por causa da supressão das florestas, daqueles macacos que suportaram, por seleção natural, as condições inóspitas que eles eram submetidos, tá? E aqui o capim é um tipo de evolução sem barreira, mas que surge em áreas diferentes, no terreno, por exemplo, e que, com o passar dos anos, eles podem criar características próprias para a sua evolução. Como sempre, eu apertei um negocinho aqui, deu de sair. Mas vamos lá. E aqui ainda tenho a simpátrica. Você vai falar. Simpátrica, vai falar aqui ou não? Vai. Aqui, ó. Simpátrica. E nesse caso aqui, Zé, dessa especiação simpátrica, o que vai acontecer aqui? Tem o isolamento? Tem. Tem barreira física? Tem. Tem barreiras físicas, tá? Mas o que vai acontecer aqui, ó? Você vai ter que as aparências dos indivíduos são diferentes, tá? E cada um aqui vai ter uma situação de mudança de acordo com as condições, muitas vezes, as condições ambientais
devido ao isolamento geográfico, são determinantes para que haja algum tipo de evolução no genoma, e com esse tipo de evolução no genoma, você tem, então, uma alteração nas ploidias. Então, isso aqui falou de alteração em ploidia, não está falando de animal praticamente, não. Porque se eu estiver falando aqui na alteração de ploidia em animal, a gente tem que ver, então, as anomalias ou aberrações cromossômicas, né? Turner, Klinefelter, trissomia 21, Odal. Então, são as aberrações cromossômicas, são defeitos, aí não é uma especiação. Você tem defeitos na disjunção dos cromossomos. Aí, às vezes, um fica com 3 e o outro fica com 1 na célula, aí você tem uma trissomia no cromossomo 21, por exemplo. Síndrome de Down. Aí é um defeito na disjunção, tá? É que nós vamos ver lá na meiose 1, e pode acontecer esse defeito, tá? Então, aqui, ó, na verdade, é muito comum em plantas, tá? O estilo de plantas que você vai ter aqui, a formação, muito comum em plantas, tá? Então, você vai ter aqui tetraploidia, por exemplo, triploidia, que acontece, tá? Mas é muito comum em vegetais. Animais pode acontecer, mas muito raramente, tá? E em animais, muitas vezes, está direcionado a aberrações cromossômicas, que aí não é tipo de espécie diferente. O gênero é humano, mas a espécie é a mesma. Aí ele vai citar aqui algumas espécies de plantas, tá? Da mesma família, por exemplo, do girassol. Lembrando vocês que essas espécies aqui do girassol, todas elas têm uma característica, né? Ela tem um movimento conhecido como heliotropismo. Ou seja, ela vai se mover, vai se direcionar em função da luz. Ela vai se deslocar em função da luz, tá? Ela vai se mover em função da luz. Então, aqui ele cita 3 espécies de ploides, e aqui, em laboratório, muitas vezes, você pode forçar um cruzamento, tá? Diferente, para formar uma nova subespécie. Da mesma forma que você cruza cãezinhos aí, tem algumas variedades de cães, algumas raças, que são por intervenção humana, né, cruzamento de outras raças. Aí você tem algumas raças que é desencadeada por intervenção humana, você faz aqui com as plantas também, tá? Ele vai citar aqui as 3 espécies que nós temos, e nós vamos ter aqui também espécies híbridas de girassol. Portanto, a simpátrica é muito relacionado aqui com as plantas. Até que ele fala aqui que no animal ela é rara, tá? Ele vai citar uma aqui, ó, que é a mosca da fruta, que aí você vai ter a questão da ploidia, que vai alterar muitas vezes, né? E essa mosca da fruta aqui é um inferno, isso aqui, né? Isso aqui acaba com a fruta. Ela vai fazer aquele regaço, né? Ela fura para colocar os ovos, para se alimentar, etc. e tal. Então, algumas moscas podem sofrer por esse processo, um artrópode, e muitas vezes você tem o processo também, aqui eu não sei se você vai citar, mas tem o processo dos lagartos, tá? O lagarto, que eu acho que não vai citar, não. Os lagartos são muito interessantes, porque em populações em que não tem macho, as fêmeas conseguem entrar em reprodução por partenogênese e dar origem a um lagarto haploide, N. O óvulo da mãe, ela entra em reprodução, entra em divisão mitótica, sem o esperma do pai. Então, isso também é um tipo de especiação simpátrica. Não sei por que ele não mencionou aqui, que acontece com os lagartos, que tem populações inteiras de fêmeas, e as fêmeas conseguem se reproduzir a partir da evolução dos óvulos, tá? Bom, aí vai falar aqui da divisão, da cladogênese, que mostra ascendência evolutiva, né? Aquele quadrinho que mostra lá de onde veio o ancestral em comum. Aí ele vai citar aqui, ó, algumas barreiras
nós chamamos de barreiras, mecanismo de isolamento reprodutivo. Ele vai citar aqui algumas barreiras que nós chamamos de barreiras pré-zigóticas. O que seriam essas barreiras pré-zigóticas aqui? A barreira que leva ao isolamento ou aos mecanismos de isolamento reprodutivo, tá? Que atuam antes de estabelecer a formação do ovo nas espécies. Então, atua antes de estabelecer a formação do zigoto nas espécies, tá? Então, nós vamos ter aqui, ó, a primeira barreira pré-zigótica. Nós vamos ter aqui, ó, o isolamento de habitat. O que é o habitat? É o endereço, nós vimos isso no ano passado, lá nas aulas nossas de ecologia, é o endereço que o indivíduo ocupa no seu ecossistema, tá? Então, o que nós estamos falando aqui? Ah, então, Zé, você tem aqui o isolamento de habitat. Então, você tem aqui espécies que são diferentes, morando ou tendo aqui, ó, endereços diferentes, né, Zé? Exatamente, tá? Então, o que acontece? Essas espécies diferentes, morando, tá, em locais diferentes, eles estão, então, se localizando, ou seja, cada um no seu quadrado, cada um no seu lugar, estão se estabelecendo aqui, ó, um isolamento de habitat para ambos. Ah, mas existe interesse, muitas vezes aqui, de reprodução, tá? Pode até existir, mas a descendência não é fértil nesse caso. Outra barreira pré-zigótica aqui, ó, nós vamos ter aqui o isolamento, que a gente chama de isolamento saxonal, que depende, tá, da quantidade de organismos que você está trabalhando, e depende se é saxonal, depende da época do ano, que vai haver, então, o tipo de corte ou o tipo de acasalamento, tá? Também é um isolamento pré-zigótico. O isolamento mecânico, você vai estabelecer o mecanismo para impedir que haja, então, a polinização por parte daquela determinada espécie, ou até mesmo a cópula. Ah, mas como é que acontece isso? Por exemplo, no caso aqui das flores, você tem um isolamento que a gente chama de ercogamia, e você tem uma separação, a gente vai ver isso na biologia 3, uma separação entre o gineceu e o androceu, tá? E através dessa separação você tem uma barreira física. Então não dá para acontecer a autopolinização. Então você evita a autopolinização e você garante a variabilidade genética. No caso do isolamento aqui gamético, você tem também, isso acontece muito em vegetais. Se acontecer a autopolinização ou até mesmo a polinização, tá? O vegetal, por exemplo, ele pode ser estéril ao gameta que ele mesmo produz, se for o caso de autopolinização. Ou determinados gametas, na maioria das vezes, mesmo que ocorra a cópula, tá, entre dois animais de espécies diferentes, o que acontece? Você tem incompatibilidade aqui, não vai acontecer fecundação na maioria das vezes. A fecundação passa a ser um caso raro. E nós vamos ter aqui o isolamento que a gente chama de etológico, tá? O que é esse isolamento etológico aqui, ó? Que envolve a corte, que envolve aqui o macho ficar cortejando a fêmea, com quem ele vai, né, copular, ou a fêmea escolher o parceiro que ela vai copular, etc. tal, tá? Mas, obviamente, quando isso acontece, tem que ser a escolha do casal ideal, tá? Porque senão não vai haver reprodução nem perpetuação das espécies. Então, aqui você tem até os dois passarinhos aqui, ó, embora eles sejam distintos, tá? Um está cortejando o outro aqui, para tentar, então, o acasalamento. Então, esse isolamento aqui nós chamamos de etológico, que é um tipo de isolamento, tá? Pré-zigótico, que é um mecanismo de barreira, a gente chama aqui de barreira evolutiva. Aí vamos parando aqui. Amanhã a gente termina isso aqui, as barreiras, agora depois da fecundação pós-zigótica, tá? Quais são essas barreiras aí para
evitar o surgimento de descendência fértil, né? E sim para que você consiga aí os descendentes, muitas vezes, se é que surge, descendentes estéreis, a partir do isolamento reprodutivo. Vamos parando aqui, que já estendemos bastante hoje. Pessoal, coloca para mim aí, Zé, que aula que você está? Luísa Monteiro. Luísa, já falei, né, no começo da aula. A Luísa tem que chegar no final do ano, acho que ela está na metade da apostila, pelo menos, né, Luísa? Desculpa, Jé. Ai, Luísa, acho que você perde muitas aulas, não tem base. Já está lá Pior que não, é que eu dou uma viajada mesmo. Isso é normal. Tem idade, Luísa. Isso aí vai piorando com o tempo, para ficar cegado. Nessa idade, você anda viajando, imagina eu, então, andando indo para a Lua e voltando. Pessoal, então, beleza? Amanhã eu volto com vocês, então, às 7 horas, tá? A gente continua aqui essa Biologia 2 aqui. Vamos ver amanhã até onde a gente vai. Beleza, então? Até amanhã. Bom descanso. Tchau, Zé. Até amanhã. Valeu. Amanhã. Tchau, tchau.